Eliane Mares. Natural de Belo Horizonte, Eliane Mares da Silva é técnica em contabilidade, economista e atriz. Foi funcionária do SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, de 1972 a 1989. Em 1972, concluiu o curso do Teatro Universitário da UFMG e, em 1997, concluiu o curso superior de Educação Artística pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Entre 1989 e 1992, administrou o Teatro Francisco Nunes. Foi presidente da FETEMIG, Federação de Teatro Amador de Minas Gerais. Presidiu a APATEDENG, atual SATED de Minas Gerais. Presidiu o Grupo de Teatro vinculado ao Teatro Experimental de J. D'Angelo. Participou do Conselho Diretor da CONFENATA, Confederação Nacional de Teatro, além de ter organizado ou participado em delegações de vários seminários sobre temas políticos sociais da realidade brasileira, em oficinas e festivais de teatro. Organizou 4 festivais anuais de teatro para a FETEMIG, em Juiz de Fora, Uberaba, Uberlândia e São João del Rei. Em 1986, organizou junto ao Grupo Aruanda o primeiro festival de danças folclóricas realizado em comemoração dos 25 anos do Aruanda, no Palácio das Artes, com participação de 6 grupos de outros estados brasileiros. Dentre 1990 a 1992, organizou para o Teatro Francisco Nunes o projeto de música popular, O Verão é Aqui. Ainda em 1991, planejou e coordenou as comemorações do aniversário de 40 anos do Teatro Francisco Nunes, com produções de teatro, dança, exposição comemorativa e lançamento de livros. Junto à Fundação Clóvis Salgado, onde exerceu o cargo de diretora administrativa e financeira entre 1983 a 1985, incentivou manifestações artísticas, além de elaborar planos para a política de pessoal e desenvolvimento de recursos humanos. Eliane Mares tem 3 obras publicadas pela editora SENAC e GGN, além de trabalhos e monografias premiadas. Como instrutora, conferencista ou participante de delegações culturais, Eliane Mares tem sido persona sui generis por suas representativas atuações. Como atriz, Eliane Mares fez sua primeira aparição em 1969 em Chapeuzinho Vermelho e Maria Minhoca, de Maria Clara Machado. No mesmo ano, atuou como contrarregra no espetáculo do Teatro Universitário Jaque ou A Submissão, de Ionesco, levada no Teatro da Imprensa Oficial sob direção de Aide Bittencourt. Em 1970, atuou em diversos trabalhos internos do Teatro Universitário da UFMG, a saber, Os Dois Verdugos, de Fernando Arrabal, Nossa Cidade, de Thornton Wilder e Alto da Barca da Esperança, de Silvia Ortoff. Em 1972, atuou em El Rei Seleuco, de Camões, sob direção de Aide Bittencourt. Em 1973, atuou em O Processo de Mary Duggan, levado à cena no Teatro da Imprensa Oficial, hoje Clara Nunes. E ainda atuou nas peças para crianças, O Museu de Emília, de Monteiro Lobato, dirigida por Elvésio Ferreira, e de Lúcia Elétrica, de Cláudia de Castro. Com o Teatro Experimental, sob direção de J. D'Angelo, participou do elenco de A Casa de Bernarda Alba, de Garcia Lorca, com cenários de Raul Belém Machado, levada à cena no Teatro Marília. No ano de 1974, atuou no espetáculo O Encontro na Praça, sob direção de J. D'Angelo, e O Noviço, de Martins Pena. Em 1976 e 1977, atuou como regisseur nos espetáculos Uma Certa Sexta-feira e De Corpo Presente, sob direção de J. D'Angelo, e ainda como figurinista em Hoje a Banda Não Sai, de S.M. Tavares.
Neste ano ainda, participou como atriz de O Interrogatório, de Peter Weiss, sob direção de J. D'Angelo, pelo Teatro Experimental. Em 1978, atuou no espetáculo Os Pequenos Burgueses, de Máximo Gorki, sob direção de J. D'Angelo, levado à cena no Teatro Marília. Em 1979, o Teatro Experimental produziu Os Riscos da Fala, de Ronald Claver, no qual Eliane Mares atuava ao lado de Mamélia Dornelles, D'Angelo, Peninha e outros valores do teatro mineiro. 1980 foi o ano de Qual é Brasil, de J. D'Angelo, uma comédia atualizada sobre a realidade brasileira da época. Em 1982, atuou na comédia de Milor Fernandes, ao lado de Matilde Biagi e outras feras do teatro mineiro. Em 1983, pelo Goethe Institute, atuou em Alta Áustria, de Franz Kress, que foi levado à cena no Teatro Marília. Em 1984, atuou em Coração Disparado, adaptado da obra de Adélia Prado por Arildo Barros. 1985 foi o ano de Essas Mulheres e Seus Homens Maravilhosos, de J. D'Angelo. Em 1986, atuou como figurinista do Grupo Aruanda de Belo Horizonte. Em 1987, ao lado de Elvésio Guimarães e Arildo Barros, dentre outros, atuou em Tuti Cabreiro, de Roberto Costa, sob direção de Paulo César Bicalho. Em 1988 foi o ano de Noel, O Feitiço da Vila, sob direção de J. D'Angelo, numa primorosa montagem sobre o Grande Noel Rosa. Em 1991, dirigiu, produziu, atuou, assim como cuidou da criação e confecção de cenários e figurinos de Um Dia na Cidade dos Bichos, espetáculo para crianças. Em 1995, dirigiu Tizil, Bem Te Viu. O projeto O Verão é Aqui. Na programação, as bandas covers de Belo Horizonte. E para falar sobre o projeto, convidamos a diretora do teatro, Eliana Maris. Eliane, me fala como é que nasceu essa ideia aí do projeto O Verão é Aqui. Não é o primeiro ano dele, né? Não. O Verão é Aqui é um projeto que surgiu há 2 anos atrás, assim que eu assumi a administração do Teatro Francisco Nunes, e numa espécie de tentativa de movimentar um pouco a cidade de Belo Horizonte nesse período, que é um período muito devagar, por assim dizer, né? Quando é agora, a gente resolveu que era hora de parar e olhar o que era esse movimento, esse fenômeno que cresceu muito, tanto que nós temos 13 espetáculos, 14 shows, mas há bandas que ainda ficaram de fora do projeto por falta de data. Então, é um fenômeno que a Secretaria Municipal de Cultura e o Teatro Francisco Nunes não podem simplesmente desconhecer, a par das questões que são levantadas de preconceito, porque são reprodutores de grandes mitos. Alguns acham que esses profissionais trabalham assim porque ganham dinheiro fácil, e não é absolutamente nada disso. Então, como órgão público, o órgão pertencente ao sistema municipal, né, a área de cultura especificamente, a gente não pode simplesmente desconhecer o que a cidade está fazendo, está reconhecendo. Dá-me licença. Dá-me licença, senhor. A culpa foi dele. Peça.
Concordo. Ele é que devia morrer no lugar do outro, que não tinha nada. É isso. Ainda muito atuante, Eliane Mares tem sido para o teatro realizado nas Minas Gerais um exemplo de perseverança através de suas atitudes guerreiras e benéficas à classe artística. Um exemplo a ser seguido.